começando mais um programa Você Pode. E hoje com convidadas mais que especiais, Suzy Mara. Suzy é uma empresária que passou por um câncer, mas conseguiu vencer esse câncer. E doutora Cristina Destro, que fez toda a diferença, porque ela é cirurgiã plástica e vai contar para nós todo o trabalho que ela faz. E a Suzy contar para nós como ela passou por isso, por esse câncer, e como ela venceu esse câncer. Conta para nós, Suzy. Então, eu acho assim, as mulheres, é uma dica, porque eu não sei se é isso que eu posso falar, sistema nervoso. Eu acho que ninguém merece, mulher nenhuma merece sofrer por homem algum, por um problema algum, entendeu? Eu fraquejei numa época da minha empresa, que eu me separei, e depois disso eu adoeci, e nisso veio 4 cânceres em seguida. Meu Deus, há quantos anos isso, Suzy? Minha filha tinha 13 anos, então hoje ela está com 28, então já faz um tempinho. E quando eu consegui sair disso por causa de amigos, família, eu tenho muito a oferecer e agradecer aos meus amigos, porque dizem que quando a gente adoece, quando a gente mais precisa, os amigos desaparecem. Eu posso falar que é mentira, porque nesse momento eu pude contar com os meus amigos. Ficaram do seu lado, e né? com a minha família. Eu tinha amigos de manhã, tarde, à noite na minha casa, cozinhando, cuidando de mim, enfermeira. Minha família, meus iam me visitar, falavam assim: mas você não precisa da gente, cada vez que a gente vai te visitar, a sua casa está cheia, então é só agradecer. E foi muito difícil para você, Suzy, entender quando veio o diagnóstico, ou você entendeu numa boa? Porque tem pessoas, né, doutora, que entendem e outras não. E como foi no seu caso? Não, é muito difícil, a gente perde o chão, né? Principalmente quando volta mais 3 vezes, você tem uma filha sozinha para criar, porque o pai foi embora e me deixou sozinha criando, porque eu tinha uma boutique, eu era empresária, eu tinha uma situação financeira boa e, de repente, eu tive que... não tinha como trabalhar, eu tive que dispor da loja. Eu tinha uma filha que sempre teve tudo do bom, do melhor e, de repente, né, o mundo cai na tua cabeça e você perde o chão. Mas eu falo assim, em todos esses tempos que eu adoeci, eu nunca fiquei numa cama. Que bem. Meu pai me pegava, fazia caminhada, nem que seja no quarteirão, sempre conversando com amigos. Apoiando. Sempre pessoas me apoiando. É muito importante quando a gente tem esse apoio, né, doutora? Certeza. Você que trabalha lá no hospital com plásticas separadoras, né? E além de ser médica, escuta o tempo todo também dores como a da Suzy, né? Como é para você? E conta um pouquinho para nós, né, as experiências que a senhora tem e como foi também que chegou até a Suzy. Com certeza o apoio da família, dos amigos é o mais importante para o paciente. Tem alguns pacientes que conseguem entender logo de cara o que está acontecendo, mas a maioria não, tem uma fase da negação, ou tem até a falta de informação, ou o medo que nada vai dar certo, mas geralmente são pacientes tratados com equipe multidisciplinares. Então a cirurgia feita pelo mastologista, que é importante, o acompanhamento da oncologia clínica e também tem a parte da cirurgia plástica. E daí a cirurgia plástica, nessa área, ela entra não como estética, mas a cirurgia plástica reparadora. E as pessoas procuram você trabalha pelo SUS em particular, é isso? Sim, eu trabalho no Hospital Regional em Taubaté pelo SUS, que eu faço a parte reparadora de câncer de mama e também no consultório, que daí é particular. Os pacientes também procuram, chega paciente lá também para fazer reconstrução de mama ou a cirurgia estética também. E Suzy, quando você decidiu, né, claro que foi muito difícil, mas que você decidiu cuidar de tudo isso, fazer a reparação, já fazia bastante tempo que você estava com câncer, como foi? Não, foi demorado, porque na minha época não era tão fácil conseguir. E como eu tive 4 vezes respaldo do câncer em si,
eu tinha dificuldade de refazer a minha mama. Então, as minhas costelas já estavam expostas. Isso derruba um pouco, bastante o alto astral da mulher. E foi quando eu passava pela médica, a médica cirurgiã plástica, ela não me animava. Ela falava que não poderia fazer porque poderia voltar o câncer em si, que ela perderia todo o trabalho dela. Então, me desanimou bastante. Até que um dia um hospital me ligou e eu falei que eu não iria mais fazer, que eu teria desistido, que eu já estava velha, que eu ia deixar como estava, e apareceu esse anjo na minha vida, que ela me ligaram do hospital, eu não ia, e ela me ligou. E ela falou, mas por que você não quer fazer a cirurgia? Eu falei, não, porque cada vez que eu vou, a médica fala que vai voltar, que vai perder todo o trabalho, e eu volto chorando, eu volto muito mal do hospital. Ela falou, vem, não, tá marcada a sua cirurgia, estou te aguardando. E que presente, né? Mudou a minha vida. Que presente. Isso, eu acredito assim, é muito lindo, porque você passar pelo que a Suzy passou e vir um anjo realmente, porque é isso que você representa para ela, fortalecer, né? Porque você já passou por um problema, uma dor profunda, e ainda vem um médico, em vez de te ajudar, fala, vai voltar de novo, doutora. Como é isso? Na verdade, o que a Suzy traz de informação é que ela passava com uma outra equipe que estava no hospital e que não animou ela a fazer a cirurgia, e daí mudou a equipe, eu entrei no hospital e eu chamei para ela passar em consulta, para a gente conversar, a gente não se conhecia. E para o médico é muito gratificante esse reconhecimento da paciente, né? E a gente se sente feliz em poder ajudar. Então, quando ela chegou no meu ambulatório, ela estava bastante desanimada. E eu incentivei, por ser uma pessoa, uma mulher jovem e que estava desanimada, realmente estava bem comprometida, porque teve recidiva 4 vezes do câncer. Então, ela já tinha feito várias cirurgias com mastologista. E eu achei que eu poderia ajudá-la a elevar o alto astral. Fortalecer, né? Isso. Gente, nós vamos entrar aqui no intervalo e já voltamos com Você Pode Vencer o Câncer. Voltando aqui com o programa Você Pode, com a nossa querida Suzy e a doutora Cristina Destro. E a Suzy estava contando para nós, né, qual foi a dificuldade dela quando ela teve esse câncer, todas as situações que ela passou até pensar em refazer. E a médica que atendia na ocasião, né, em vez de fortalecer, ela estava falando que talvez ela não iria fazer porque poderia voltar de novo, né? E aí aparece esse anjo que fez toda a diferença, não é isso, doutora? Como foi quando a Suzy chegou até você? A Suzy, ela chegou no hospital, ela estava bem desanimada, estava emotiva, porque ela tinha tido várias recidivas e estava desanimada em fazer reconstrução. Foi a primeira vez que eu a vi. Eu incentivei e achei que poderíamos retornar o ânimo dela. E começamos o processo. Foram algumas cirurgias para reconstrução, já que ela tinha feito 4 por causa de tumores que recidivavam. Então, a reconstrução dela foi trabalhosa, mas é conversado desde a primeira consulta, as etapas. A reconstrução é sempre individualizada, então, às vezes, uma amiga fez tal tipo de reconstrução e a sua é diferente. Então, existe reconstrução com expansores, com próteses, expansores definitivos ou retalhos, né, de músculo e pele. Então, mas é sempre explicado e individualizado. Então, a Suzy estava ciente quando eu propus a reconstrução, o tipo de reconstrução para ela, e ela topou e foram alguns anos caminhando juntos, né, Suzy? E todos os casos, doutora, tem como fazer o reparo? Ou existe alguns casos, porque quem está nos ouvindo agora, tem mulheres que nem imaginam, né? Tem pessoas que nem imaginam que dá para fazer, porque eu já ouvi pessoas falando, não, mas o meu caso não tem como fazer, ou não, isso não é verdade, né? Tira essa dúvida, porque tem pessoas que acreditam que não dá para reconstruir.
A medicina, ela é bem individual. Não dá para a gente falar nunca pode reconstruir ou todos os casos serão reconstruídos. Então, tem que ser avaliado. Mas a maioria das pacientes tem chances de reconstruir. É sempre importante perguntar para o mastologista se para ele encaminhar para um cirurgião plástico, o cirurgião plástico que faz essa parte, porque não são todos os cirurgiões plásticos que têm contato com reconstrução de mama, mas os cirurgiões plásticos que fazem reconstrução mamária, ele vai conduzir o caso. Independente se vai começar a reconstrução mamária junto com o mastologista, com a retirada da mama, ou se vai ser 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos depois. Então, é sempre bom a paciente passar com o cirurgião plástico para ver se o caso dela existe a possibilidade. E a maioria existe a possibilidade de reconstruir. Olha, e você, Suzy, quando começou o tratamento, né, claro, já estava um pouquinho desmotivada, um pouquinho triste, mas conta um pouquinho para nós como foi, né, quando você imaginou, nossa, agora eu vou ter de novo os meus seios. Então, eu peguei uma época que agora as pessoas já na hora que tiram a mama, já colocam o expansor, né? Então já sai do hospital já mais animado, não sai como eu saía... Dilacerado. Sim. E como o meu demorou muito tempo, foram várias vezes, eu dei muito trabalho para esse anjo. Porque a minha pele, né? Eu não tinha mais pele para fazer o enxerto, para fazer... Porque eu não cheguei nessa fase. Que agora muitas mulheres desistem de fazer a cirurgia. Até uma vez ela pediu para falar, porque tem muitas mulheres que têm medo de colocar o silicone e de voltar. Até ela pediu para que eu desse um depoimento, né? Porque depois de 4 vezes eu ainda ter colocado o silicone, mas eu falo assim, eu confio piamente nesse anjo e só tenho a agradecer. Dei muito trabalho, porque acho que foi uns 4, 5 anos de cirurgia, porque foi muito trabalhoso a minha mama para ela, para a equipe dela, mas eu só tenho a agradecer de Deus ter colocado no meu caminho. Doutora, é um processo, né? Leva tempo, porque a gente que não entende, né? Muitas pessoas nem imaginam, porque eu mesma imaginava que ia lá, simples, colocava, e tem todo esse processo, né? Como é? Tem alguma equipe que trabalha também a mente desse paciente? Como que é isso? A mente é muito importante, às vezes a gente encaminha para psicólogos, terapias, não tem uma equipe de psicólogos em conjunto, mas a gente encaminha para poder acompanhar, é importante a família, estar sempre presente. A reconstrução mamária é feita por etapas. O paciente, a gente explica para o paciente todas as etapas, então não fica uma surpresa para ele, a gente explica todo o caminho, o processo, porque ele não vai acordar de uma cirurgia já com tudo pronto. E depende de cada caso. No caso da Suzy, ela tinha passado por 4 cirurgias, 4 tumores de mama e fez radioterapia. Então, fica um pouco mais complicado. Mas tem casos que com 1, 2 cirurgias consegue resolver se tem a areola, o mamilo ou não. Às vezes vão 2, 3 anos para a gente completar a reconstrução mamária. Eu entendi. E assim, as pessoas que estão passando, na verdade, por esse sentimento, por essa situação, né, do câncer, ela tem que ter um cuidado especial, né, doutora? Porque não é só você como médica, né, ir lá e fazer, é realmente fortalecer a pessoa, porque eu acredito muito nisso, né? Se você realmente fortalecer, acontece das coisas. Porque tem muito caso de depois colocar, ter rejeição também. Eu já ouvi falar muito nisso. Que a pessoa coloca, tem a rejeição, como ela disse. E tem outros que dá certo. Mas eu acredito que o fortalecimento, como ela disse no anjo, que foi que te ajudou, não é isso, Suzy? Com certeza. Acho que a sintonia médico-paciente é muito importante, né? Esse relacionamento médico-paciente, dos 2 lados, eu acho que o vínculo, a confiança, o paciente confiar no médico e eles caminharem juntos. Eu acho que é importante os 2, porque o médico está preparado e passar essa segurança para o paciente e o paciente ter uma alimentação adequada que influencia muito, né, na cicatrização, psicologicamente está bem, está disposto a passar por tudo isso. Então, acho que esse caminhar junto que resulta no sucesso.
Foi fortalecendo, né, Suzy? Porque, como você disse, teve apoio da sua família. Sim, e apoio, amigos, né? E isso faz toda a diferença, né? E eu não tive uma médica, eu tive uma amiga, porque eu falo assim, hoje no SUS tem médicos e médicos. Tem médicos que você entra, não olha para tua cara, não, vai lá, cabeça baixa, escreve coisa, e você sai, ele não sabe se é loira, morena, ele não sabe nem que roupa você estava, entendeu? E tem um diferencial, ela não é uma profissional, uma doutora, ela foi uma amiga. Eu tenho ela como se fosse minha filha, porque eu falo assim, o tratamento dela é com qualquer um, não foi comigo. É como com outros pacientes, é a mesma coisa, entendeu? Olha, vamos entrar, o papo está muito bom aqui, porque a gente tem ajudado, com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo. A gente vai entrar no intervalo e já voltamos com Você Pode Vencer um Câncer. E voltando aqui, né, com o nosso programa Você Pode Vencer um Câncer, a gente estava contando aqui, a doutora explicando, né, as pessoas que não entendem sobre rejeição também do câncer. E a Suzy, ela passou por esse câncer, venceu esse câncer e hoje ela quer contar, né, a experiência de ter até um namorado, né, Suzy? Porque pessoas que passam por isso muitas vezes, né, doutora, elas deixam muitas vezes até de se relacionar com o esposo ou com o namorado, né? Isso acontece muito, doutora? Sim, as pessoas às vezes deixam a vida social de lado, porque vai à praia, não acha maiô para colocar prótese externa, ou não quer trocar de roupa na frente do marido, ou não quer envolver num relacionamento novo. Então, acho que faz toda a diferença para a vida de uma mulher depois de uma reconstrução mamária. Porque ela já está ferida com um câncer. De repente, a baixa estima que você está mutilada sem o seio, né, Suzy? Eu lembro que eu conheci a Suzy nessa época e o quanto era difícil realmente, né? E hoje eu sei que você está amando. Conta para nós tudo isso. Então, quando eu te conheci, eu não tinha conhecido o anjo ainda, né? Eu não tinha, eu era mutilada. E então isso era muito ruim, jamais eu conseguiria ter um relacionamento com alguém ou deixar alguém se aproximar de mim, porque eu não me sentia bem, eu me sentia mal da pessoa me tocar, ou vergonha mesmo na praia, não tirava a canga, entendeu? Tomar sol jamais, sempre ia caminhar com canga. Era complicado, dependendo da roupa que você coloca, um decote, uma roupa mais transparente, porque era uma prótese que o hospital dava que não ficava meio estranho, então a gente ficava meio inibida de sair. E hoje não, hoje eu tenho uma vida normal, eu tenho um namorado, eu tenho minha vida, vou à praia, ponho biquíni, saio, e isso mudou muito, então eu quero que todas as mulheres que estão passando por isso, que elas não desistam nunca, que elas não fiquem na cama deitadas. Eu falo assim, na época eu vendi tudo, eu fiquei sem trabalhar, eu dependi de amigos e parentes, mas o que me ajudou muito foi caminhada. Eu caminhava muito com meu paizinho, eu operada, ele me segurava, me dava a volta pro quarteirão, ia ao bosque, voltava caminhando devagarzinho. Minhas amigas não me deixavam ficar na cama deitada um minuto, então isso me ajudou muito, a minha cabeça não entrar numa depressão. E façam isso, não se deixem abater, não fiquem deitadas, não fiquem mais doentes. Eu quero, assim, façam com a reconstrução de mama, principalmente no regional com esse anjo, e mude a vida, porque eu tive 4 cânceres, eu estou aqui, já tenho 54 anos, e me falaram um dia que eu ia morrer, mas venci tudo isso, graças a Deus, e consegui ver minha filha crescer, se casar e ter a vida dela hoje. Só tenho a agradecer.
Que lindo, Suzy. É tão gostoso ouvir isso, né? De você vencer, porque às vezes as pessoas estão sofrendo e elas não se permitem, né, doutora? Colocar a prótese, se olhar, voltar a se amar como a Suzy. Cada vez que eu vejo a Suzy, ela tá mais linda, mais alegre, mais feliz, né? E como as pessoas devem fazer, doutora, para procurar vocês? Como as mulheres devem fazer o início? Como ela deve fazer, a partir de agora que ela entendeu que ela merece colocar a prótese, como ela deve fazer e procurar vocês? Olha, conversar com o mastologista é importante, né? E ele vai encaminhar para o cirurgião plástico para fazer a avaliação, a consulta, para saber sobre reconstrução de mama. Até chegar no cirurgião plástico, acho que é muito importante o que a Suzy falou sobre não se deixar abater mais do que a própria doença já te leva. A alimentação é super importante, a atividade física é super importante e ter gente em volta, então não se abater. Aí você vai até o cirurgião plástico que esteja capacitado em fazer reconstrução mamária, né, para você dar esse andamento. Eu atendo no Hospital Regional do Vale do Paraíba, que é em Taubaté, pacientes do SUS que são encaminhadas pelo mastologista e a oncologia clínica. Então, são pacientes que já estão lá. E no meu consultório, que também é em Taubaté, na rua 4 de março, vou deixar os telefones aqui. Então, o paciente pode me procurar lá, que é 12-3632-2407. E fazer uma consulta, independente se ela vai tirar mama agora ou se ela já tirou faz 1, 2, 10 anos, que ela tenha chance de reconstrução. E a paciente, você atende tanto no particular, né? Porque tem muitas mulheres que às vezes não têm o financeiro, então procura o SUS. Tem uma espera, doutora, de tempo para a pessoa conseguir ou não? Tem uma espera, mas assim, ainda temos vagas esse ano, mas geralmente quando o paciente está com câncer e vai reconstruir a mama na hora, vai começar as etapas da reconstrução no mesmo dia que o mastologista, né? A gente fala reconstrução imediata, não é que vai finalizar, mas que ela vai iniciar o processo. Isso daí é marcado rapidamente, porque o paciente está com câncer e não pode esperar. Quando é uma reconstrução mamária tardia, que nós falamos, o paciente já está tratado do câncer, ele vai reconstruir depois, aí demora alguns meses para passar em consulta. Foi o meu caso, que eu agora já tira, já põe. Imediata, você de faz imediato, expansor, isso. Tem muitos casos que a gente já coloca no mesmo dia de imediato, que já melhora a autoestima do doente. Então, mais um motivo para as mulheres hoje não desanimar, né? Procurar, né, gente? Sim. Que papo gostoso. Gente, olha, gratidão, doutora, pelo seu trabalho, pela sua linda missão. A você... Eu tenho que agradecer a você, Suzy, por mostrar para as pessoas que elas podem vencer um câncer, que elas podem realmente voltar a se amar, voltar a se olhar, né? E a você que está aí nos assistindo, gratidão por ficar conosco e por entender que você pode vencer um câncer. Eu agradeço também a De Valentina que me veste, ao André do Dueto Mix e principalmente você. Lembre-se sempre, você pode.